Paz do Senhor, irmãos. Amém. Gente, estou muito feliz de estar aqui e compartilhar experiências com os irmãos. Porque uma coisa que eu aprendi foi ouvir mais e falar menos. Então eu gosto sempre de perguntar à pessoa que me dá a graça, né, de falar diante de uma igreja. Eu pergunto: qual o tempo que você quer que eu fale? Que hora que eu posso terminar? Né? Ele até falou, brincou, estendendo o horário aqui, mas eu sei e entendo perfeitamente o que é estar no banco ouvindo alguém, né? Nós, por instinto humano que nós temos, nós nos cansamos às vezes, né? Nos fadigamos durante a noite, o dia. Ninguém sabe como é que foi a noite passada de ninguém, ou quão cedo você levantou para estar aqui hoje, né? Você se cansa, muitas vezes fica enfadonho, e nós não queremos causar isso em ninguém, né? Então, mas eu me preocupo sempre quando me dá a oportunidade para falar de Deus, e eu tenho uma preocupação grande no meu coração, e o Senhor sabe que eu não estou sendo falso nem mentiroso em relação a isso. Eu fico, se Ele me falou uma semana antes, eu fico durante aquela semana preocupado com o que vou falar. Eu já começo a ficar pensando: meu Deus, que responsabilidade está em cima de mim. Então eu vou para o joelho, eu falo com Deus durante o tempo todo, e que estou pensando em ministrar, em falar alguma coisa, para que Deus tome posse, tome conta, porque só Ele consegue entender o coração de cada um, o pensamento de cada um. Então, nós precisamos estar assim, sensíveis, e sabendo que nós não temos nada de nós mesmos para ninguém. Podemos muitas vezes ficar esboçando, lendo a semana toda sobre o que vou falar na escola dominical, sobre o que vou pregar, como vou fazer. Se naquele momento que você se coloca na dependência do Senhor, você está dizendo: fala, Senhor. Então, nós deixamos de existir, nós não falamos, o Senhor nos usa, o Senhor fala por nós. Eu fiquei pensando, Senhor, o que eu vou falar, o que eu vou dizer? E Deus me levou um texto, uma mensagem, uma palavra, que eu disse: Deus, é difícil falar sobre isso, mas tudo bem, se é sobre isso que o Senhor quer que eu fale, então me ilumine, me dê graça, né? E me faça entender aquilo que o Senhor está querendo dizer. E nós fomos para a carta de Tiago, capítulo 4, versículo 16. Aliás, versículo 6 de Tiago, né? 4, 6. Tiago 4, versículo 6. Louvado seja o nosso Senhor. Nós vamos ler o versículo 5 antes do 6. Diz assim: ou supondes que em vão afirma a Escritura, é com ciúme
que por nós anseia o Espírito que Ele fez habitar em nós? Ou, em outras versões, tem ciúmes por mim? Antes, Ele dá maior graça, pelo que diz: Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Repara uma coisa, né? É essa palavra que o Senhor nos deu aqui, que Deus resiste ao soberbo, mas dá graça aos humildes. Pode sentar. Glória a Jesus. Eu fico pensando, uma pessoa soberba, né? É tudo aquilo ao contrário de humildade, né? O soberbo sempre acha que tem tudo, não que ele ache que ele tem o suficiente, ele acha que tem tudo e pode ter um pouco mais, né? O soberbo, ele não sente prazer em dividir, ele só soma e multiplica aquilo que é seu. A exemplo disso, o Senhor, ele nos faz lembrar da palavra, né? Quando aquele homem está preocupado, faz um celeiro grande, enche ele, olha para o celeiro cheio e diz: agora descansa minha alma, eu tenho tudo que eu preciso, não preciso mais de nada, meu celeiro está farto, eu tenho provisão para a minha vida toda, eu não preciso mais de nada, mais de ninguém. Aí a palavra vem: louco, se hoje dividires a tua alma, o que você juntou agora, para quem será? Hein? Você está guardando para quê? Quando a igreja primitiva começou, o sentimento era único e era lindo naqueles dias, o sentimento da igreja quando começou, porque ninguém tinha nada para si em particular, tudo era dividido com alegria. Eu tenho muito, mas existe alguém que não tem muito, tem pouco. Eu vou dividir o meu muito, ainda que o meu muito venha a ser diminuído a ponto de eu ter pouco como ela, mas o prazer era dividir. A igreja cresceu porque era unânime, ninguém tinha nada para si próprio, para o seu próprio bem, para o seu próprio prazer. Eu ouvia a escola dominical e pensava: Deus, como tu és lindo, como tu és maravilhoso. Quando o Senhor dizia no meu coração que você foi criado para dar glória a Deus, você foi criado para dizer: Deus, eu existo por causa do Senhor, eu existo por causa da sua presença, eu existo porque o Senhor quer que eu exista. Você foi criado para glorificar, para dar graça. E nós temos vários exemplos da desgraça que caíram, aqueles que fizeram ao contrário, ao invés de dar graça a Deus, ao invés de bendizer a Deus pelo que estava recebendo, eles simplesmente tomaram a graça, tomaram o orgulho, tomaram todo o poder para si mesmo, esqueceram de atribuir isso a Deus. Deus, Ele faz questão de nos lembrar o tempo todo que nós devemos estar sempre grato a Ele o tempo todo. Hoje nós estamos vivendo num mundo em que está sendo sitiado por uma praga e que muitos que nós conhecemos, muitos que nós admirávamos, gostávamos, convivíamos no dia a dia, deixaram de existir entre nós por causa desse mal, né? A maioria por causa desse mal. Então você pensa, né? O que você tem para fazer, você tem que fazer. Se o seu desejo, quando você sai da sua casa, é adorar a Deus, é fazer a vontade de Deus,
se o seu desejo, se o seu coração ainda é um coração missionário, você tem que abraçar essa causa missionária. Se o seu coração ainda arde, queima o amor por aqueles que não conhecem a Jesus como você deve dar vazão a isso, porque os dias são maus. Nós estamos vivendo os dias que a palavra de Deus diz que aquele que é santo, seja mais santo. Aquele que é puro, busque mais pureza na presença do Senhor. Porque quem está na imundícia não está tendo força para sair dessa imundícia. Porque a palavra diz que é imundo, seja imundo ainda. Mas nós estamos preocupados com isso. Nós não cansamos de orar por aqueles que estão na imundícia, estão em pecado, estão sem forças. É triste você bater no ombro do seu vizinho, seu irmão, seu filho, e dizer para ele: vamos ao templo amanhã. Ele responder para você: não sei não, amanhã eu vejo. Chega no outro dia, ele bate de frente com você, você diz: vamos ao templo hoje? Eu vou deixar para ir domingo que vem. Isso dói na alma do cristão. Dói na alma do pai, do irmão, que se decidiu servir a Deus. Isso dói. Mas é a palavra de Deus se cumprindo. Eu não vou me deixar entristecer por isso, e nem tampouco eu vou perder a minha fé, a minha esperança de que vai acontecer um milagre. Nem que seja na última hora, no último momento, vai acontecer um milagre. Então, Tiago está dizendo que Deus resiste ao soberbo, mas dá graça àquele que é humilde. Jesus, ele deu esse exemplo, né? Dizendo que entrou dois no templo, na parábola, segundo ele, o fariseu e o publicano, né? Entra dois no templo, e o fariseu ora da seguinte forma: Senhor, eu pago meus dias, faço os meus dízimos, faço as minhas contribuições sempre, estou em dia com a casa de Deus. É aquele cristão que acha que por ser um dizimista fiel, ele é fiel, que por estar sempre no templo, ele é fiel. Mas ele fala com o coração altivo, dizendo: graças te dou, porque eu não sou como esse publicano, esse miserável que está aqui do meu lado, que não conhece nada, não sabe nem como falar, não sabe nem abrir a boca. E o infeliz que está ali do lado, né, ouvindo aquilo, ele bate no peito e diz: tem misericórdia de mim que sou pecador, e começa a chorar diante de Deus. Quem foi mais cheio para casa? Quem voltou mais cheio para casa? Com certeza o publicano voltou mais cheio para casa, porque reconheceu a sua indignidade, reconheceu que ele não era digno, que ele não merecia nada, estava ali pela misericórdia de Deus. Pensa uma coisa: cada um de vocês que está aqui hoje foi escolhido a dedo por Deus para estar aqui hoje. Foi escolhido a dedo por Deus para ouvir a palavra hoje. Pense como você é bem-aventurado. Olha como você já tem motivo para agradecer por isso. Porque Deus escolheu você para isso, para estar aqui, para ouvir a palavra. Então, é por isso que eu falo sempre uma coisa quando eu vou me colocar diante do Senhor. Eu digo: Senhor, a responsabilidade é grande.
O meu pastor aqui sabe disso, como é grande a responsabilidade, como nós nos sentimos. É como se nós estivéssemos, num paredão, ou atrás de nós tivesse só um abismo, não tinha mais para onde ir. Nós temos que falar a palavra de Deus. Fomos convocados por Deus para falar a palavra, e Ele quer isso de nós. O homem, segundo Atos, no capítulo 5, Atos no capítulo 12, Atos capítulo 12, do versículo 20 a 23, você vai encontrar o rei Herodes, que era o título de todos aqueles que passavam por aquele processo, Herodes Agripa. Ele está pomposo no seu reino, e até então nós entendemos que ele tem conhecimento de Deus. Nós entendemos isso, que ele tem conhecimento de Deus, o Deus que fez os céus e a terra. Ele sabe quem é Deus, e ele está todos os dias diante de grande multidão, falando a grande multidão, dando conselhos, mas ele, cheio de si, agora, nesses versículos do 20 a 23, diz a Bíblia, que ele está fazendo uma prévia, ele começa a fazer um discurso perante o povo. Eu vejo aquele homem numa grande tribuna, e o povo todo de pé diante dele para ouvi-lo. E quando ele se levanta como um Herodes, como um político superior na época, ele se levanta como líder daquela nação, e ele começa a falar aquela prévia. As palavras dele são tão direcionadas à multidão, e vai de uma forma tão eficaz, que o povo reconhece que ele não está sozinho naquelas palavras. O povo reconhece que aquela palavra está sendo orientada por alguém, menos por ele. Todo mundo conhece Herodes e sabe como ele fala ao povo, mas naquele dia ele falava de forma diferente. Provavelmente Deus o estava colocando palavras na sua boca, palavras no seu coração, e o povo então começa a aplaudir de pé, dizendo: isso é voz de Deus, isso não é voz de homem não, é Deus que está falando. Ele levanta os braços para cima, concordando com o povo de que realmente ele era Deus. Ele dizia: o povo está me chamando de Deus? Poxa, o povo está me convocando, está me chamando de Deus? Então eu estou sendo aceito como Deus aqui? Eu estou importante nesse negócio, hein? E ele começa a pedir mais palmas, que a palma está passando para ele. Ele não diz: dá glória a Deus, ou ele não diz: dá uma salva de palmas para Deus, pastor. Ele não diz isso. Ele diz: continua batendo, está muito bom, estou adorando. Ele sai mais na frente do povo. Quando ele está ainda regozijando, se alegrando, ele começa a sentir uma agonia no seu corpo. O que é isso? O que está acontecendo comigo? Os bichos, as larvas vivas começam a sair de sua cabeça, do seu corpo. Ele arranca a sua veste que está sobre ele e fica desesperado, cai no meio do chão, e os bichos continuam a devorá-lo. Todo mundo olha e abaixa a cabeça: o que está acontecendo? Alguém certamente que tinha o conhecimento viu: ele recebeu isso porque ele não deu glória a Deus. Ele recebeu isso porque ele não atribuiu a glória a quem era devida, que era Deus. Foi isso que aconteceu com ele. Ele não glorificou a Deus, então ele foi comido de bicho. Olha, isso não é uma parábola, tá bom? Isso não é uma parábola. Isso é um fato que aconteceu com um rei
que estava governando, no momento que ele estava falando às nações, ele foi devorado por bichos, porque não deu glória devida a quem era devida, que era Deus. Olha o que acontece quando nós deixamos de dar glória para Deus. A irmã dizia aqui que nós somos criados para dar glória a Deus, ou seja, para dar a honra devida àquele que nos criou. Então, se hoje não teve muito que eu comi a semana passada, mas teve um pouco para comer, eu dou glória a Deus. Se talvez faltou o arroz e o feijão, mas tem uma farinha, tem uma água, eu devo dar glória a Deus. Nos momentos fáceis, nos momentos difíceis, eu devo dar glória a Deus. Hoje nós caímos numa situação horrível, e isso entristece muito o meu coração. Imagine o coração de Deus. Hoje o que você mais ouve são teorias de prosperidade, dizendo que Deus chamou o homem para o homem ter prosperidade, que Deus não quer ninguém pobre, que Deus não está com isso, Deus quer que você prospere, né? E as pessoas estão atrás de bens materiais e esquecem do verdadeiro objetivo, que é adorar e a glorificar o nome do Senhor. Quando nós nos reunimos, o nosso pensamento deve ser o seguinte: sabe qual é o nosso pensamento? Vamos pensar assim, que esse é o último culto que você está prestando a Deus hoje, que daqui a pouco nós estaremos nas bodas do Cordeiro. Se nós fizermos de cada culto o último culto que nós fôssemos prestar a Deus, eu acredito que nós abriríamos mais o nosso coração, dilataríamos mais a nossa alma, nos derramaríamos mais perante a face do Senhor, porque é o último culto. Imagine a dor e a agonia que sentiu Jesus quando ele cantou o último hino antes de subir para o monte. E tendo cantado o último hino, subiu para o Monte das Oliveiras. Depois dali ele não cantou mais hino nenhum com os seus discípulos. Ele sofreu humilhação até morrer. Cantou o último hino. Eu não sei, talvez para alguns de nós aqui, talvez para mim seja o último culto. Então eu quero dar tudo para Deus. Então, irmãos, a obediência e a glorificação ao nome de Deus, aquele que é devido, é verdade? Eu fico pensando, no livro de Daniel, nós encontramos também uma história que vou tornar a repetir. Não é parábola. Aconteceu. No livro de Daniel. Enquanto eu estou falando do livro, você pode até ir achando Daniel aí. Não é parábola. É um fato que aconteceu. É um fato que, olha como Deus faz as coisas. Eu gosto de ver isso. Olha como Deus faz as coisas.
eu fico olhando qual a preocupação de Deus conosco nos nossos dias de hoje ainda. Eu estava comentando com a minha esposa que no culto passado que teve de oração da igreja, o Senhor me levou a uma palavra, eu não lembro mais aonde que em alguma parte em Salmos. Acho que é em Salmos, eu nem lembro mais. Mas eu estava na igreja e Deus me levou essa palavra. A princípio eu li e depois pensei, o que o Senhor quer que eu diga a respeito disso? Cheguei a levantar no final do culto pensando assim, se Deus me ordenar falar, eu vou falar sobre isso aqui. O homem de Deus, ele fala assim, que Deus, ele visita, esses irmãos vão lembrar aí, que Deus fala por nós através de sonhos, dando sonhos durante a noite, alguns irmãos já devem ter lido aí, dá sonhos para o homem e faz o despertar com os sonhos. Deus fala 1 e 2 vezes, mas o homem não entende, e Deus continua mostrando, porque Ele usa o sonho como forma de revelação para se revelar para nós. E Ele se revelou para mim ali, através daquela palavra, e eu pensei, eu devo falar alguma coisa hoje? E Deus me dizia, não. Eu guardei silêncio para mim. Quando eu cheguei em casa, não comentei nada com ninguém, fui deitar, orei ao Senhor sobre aquilo que havia passado. Quando foi pela manhã, quando eu levantei, a minha filha me abordou e disse, pai, eu tive um sonho e eu preciso te contar. Eu disse, me conta o sonho, minha filha. Quando ela me contou o sonho, Deus falou comigo, vai a palavra que eu te dei. Aí eu pude, pelo Espírito de Deus, entender o que Deus estava falando. Nossa, no momento eu me senti assim como se fosse um José dando interpretação ao sonho da minha filha. Mas eu sei que não era isso. O Espírito de Deus me possuiu ali. E enquanto eu falava para ela sobre o sonho que ela teve, minha lágrima descia dos meus olhos. Eu dizia, filhinha, Deus tem urgência com as coisas que Ele quer fazer. Deus tem urgência. Então, no livro de Daniel, no capítulo 4 de Daniel, você vai ver do versículo 25 ao versículo 35, contando a história desse grande homem, Nabucodonosor, considerado um dos maiores governadores que andou por ali, um homem próspero, cheio de capacidade, porque Deus o enchera dessa capacidade para ser o governador, e o seu nome ficou conhecido até hoje nas histórias, nos anais dos reis. Comenta-se que ele foi um dos maiores, e foi ele quem trouxe os cativos de Babilônia, que estavam entre eles, Sadraque, Mesaque, Abednego, e esses nomes que ele colocou nesses homens, era colocado o nome segundo o nome do Deus de quem? Dele, porque ele não servia a Deus. Segundo o nome dos deuses que ele servia, que ele conhecia, ele começou a colocar o nome de um, nome de outro, nome de um, nome de outro, nome de outro, entendeu? Segundo o nome dos deuses. E Daniel era um, que tinha o nome, segundo o nome do Deus dele. Qual era o nome? Beltesazar. E ele fala, segundo o nome do Deus dele, foi ele que deu esse nome, era o nome do Deus dele. É o mais entendido aqui, é o mais capaz.
eu vou batizar o nome dele como o nome do meu Deus. Beltesazar, é o nome dele. E quando ele chamava Daniel por Beltesazar, Daniel já falava: está me convocando. Poxa, eu queria que esse homem me chamasse pelo meu nome. Que falta de respeito, mas tudo bem, está me convocando, eu vou lá, vou atender, né? E esse homem tem o sonho, por enquanto é só um sonho, e é mais um pesadelo do que um sonho, porque ele vê tudo o que acontece nesse sonho. Ele vê que ele perde a sua memória, a sua lembrança. Ele vê que ele é conduzido a um lugar onde só existe pasto, mato. Ele não sabe o que está acontecendo, e ele quer saber a explicação de tudo aquilo que ele estava presenciando naquele sonho. E Daniel tem a incumbência de falar para ele. Só que eu fico imaginando Daniel, poucas horas antes de falar, quando ele teve aquela interpretação, meu Deus, como é que eu vou chegar para o rei? Como é, pastor, que eu vou chegar para o rei, que manda em tudo, governa em tudo, tem todo o poder sobre a terra, e falar para ele que ele vai descer até o nível do animal, sem raciocínio? Hein? Como é que eu vou chegar para ele e falar para ele que ele vai comer grama, sendo que ele tem tudo o que ele quer aqui? Como é que eu vou falar isso para ele? E ele começou a explicar, começou a falar. Então, rei, isso vai acontecer assim, assim, assim. Em determinados momentos, quando ele está andando, verificando a sua obra, que ele começa não foi tudo isso, fui eu que criei isso tudo, não foi eu que fiz isso tudo, não foi eu que edifiquei isso tudo. Ele começa a trazer todas essas glórias para ele. Nesse exato momento, ele perde o juízo de Deus, de homem, e Deus coloca sobre ele um fardo pesado. Ele cai, e desesperado, aquele homem cai sobre o chão. Os seus súditos, quando veem que ele cai, vão até ele para socorrê-lo. Imagine você, uma comitiva cercando ele. Meu rei, meu senhor, meu lorde, o que está acontecendo com o senhor? E ele não sabe o que está acontecendo. Sim, ele sabe, tem alguma coisa acontecendo de errado, e ele está ali no momento, perdendo o seu juízo, entrando no momento total de loucura. Ele olha para aquelas pessoas que estão ao redor dele, ele começa a avançar sobre aquelas pessoas correm. O que está acontecendo com o rei? E para onde ele vai? Ele vai por meio dos bosques, aonde vivem os animais, aonde estavam a viver os animais dele, os bois, ovelhas, animais selvagens, tudo no meio da mata. O lugar que ele acha é lá no meio da mata. E ele começa então a ser molhado, segundo a Bíblia, pelo orvalho da madrugada. Cai chuva, os súditos estão preocupados, pensando: e agora? O que será de nós? Estamos sem o rei, e o rei não volta. Está chovendo, e o rei está lá no templo, e nós não podemos chegar perto dele. A última recado que trouxeram perante os seus súditos foi o seguinte: eu passei lá no lugar onde ele foi, e eu vi na verdade ele, eu reconheci, mas ele estava como que irreconhecível. Por quê? Parecia um animal, tinha pelos sobrando sobre o seu corpo, e ele estava abaixado comendo grama junto com bois. Ele estava comendo grama. Eu acredito que aqueles homens de Deus, eles devem ter se reunido ali com mais alguns cativos. Com certeza a igreja local ali se reuniu, pastor. A igreja se reuniu e começou a clamar misericórdia, porque sabia que Deus tinha um tempo para cumprir, para castigar aquele homem daquela forma, e que aquele homem ia voltar à sua sã consciência. Porque segundo
a tradução, né, que o Daniel, a interpretação que Daniel dera, foi que iria ser cortada a grande árvore, porém, as suas raízes ficariam na terra. As suas raízes ficariam na terra. A Bíblia fala, né? Dá essa promessa. Ainda que a árvore seja cortada, né? Mas com o passar das águas, suas raízes, ela volta a crescer, ela volta a tomar vida. Deus deixou, pela sua misericórdia, que ainda ficassem as raízes. Ou seja, ele foi considerado como animal, ele estava agindo como animal, ele estava louco completamente, mas ainda havia esperança, porque tinha raízes, havia ainda algumas lembranças. E diz a Bíblia, então, não diz assim exatamente, mas eu digo para vocês, a igreja orava por ele, para que Deus fizesse o seu querer. Quando de repente, enquanto ele está ainda pastando, comendo, volta-se a sua memória, e quando volta, ele consegue abrir a sua boca e dizer: glória seja dada ao teu nome, que seja conhecido quem é Deus no céu e na terra, e tudo faz como lhe apraz, não interessa quem seja, que seja reis, que seja governadores, que tenha um montão de dinheiro, ou que não tenha nada, ele manda em tudo, ele coordena tudo, ele faz tudo, glória seja pois dada a Deus Todo-Poderoso. Ele gritava tão alto, que os seus súditos cercaram, o revoltou, levaram-no, deram-lhe um banho, puseram suas roupas novamente, e agora ele convoca o povo a dizer: olha, de agora em diante, que seja declarado, eu não quero saber mais desses nomes de deuses, eu não quero saber mais desses deuses que eu conhecia, que o único nome, o único Deus seja agora o Deus de Daniel, de Sadraque, de Mesaque e de Abednego. Esse Deus, a ele seja toda a glória. O homem foi criado para dar glória. O homem foi criado para dar glória. E quando ele não dá glória, o que acontece? Deus diz o quê? A minha glória eu não dou para ninguém. Não foi isso que Deus disse? Foi isso que Deus disse? Hã? A minha glória eu não divido com ninguém. A minha glória eu não divido com ninguém. A glória é minha. Eu não tenho que dividir. Existem canções, né? E existe também um texto que diz assim, né? Que o homem tem que ser humilde, que Deus resiste aos soberbos, sim, mas dá graça aos humildes, e que Deus reserva àqueles que se prostram diante dele, que Deus honra, né? É isso que o versículo fala, né? Que Deus honra aquele que se submete a ele. Mas alguém está equivocando-se, né, com relação a essa honra, e fazendo louvores, cantando louvores, dizendo que Deus pega o homem lá de baixo, coloca o homem lá em cima, e para todo mundo ver que está lá embaixo, que aquele homem que estava lá embaixo agora está lá em cima. Isso não é de Deus, não. Isso é uma armadilha do cão, tá? Porque Deus não divide a glória dele com ninguém. Quando Deus diz que Deus dá honra a esse homem, que Deus quer honrar esse homem, Ele está dizendo o seguinte: a honra que eu vou dar é tudo que você disser, tudo que você pedir no meu nome, isso que é a honra, é ser lembrado pelo nome do Senhor. Isso é a honra. É você saber que
você tem um Deus que você pode se dirigir a Ele a qualquer momento e lhe pedir seja o que for. Só que tem um detalhe também. Nem tudo o que eu pedir para Deus será aquilo que Ele vai me dar. Aprende uma coisa. Deus não vai te dar aquilo que você não precisa ter. Deus só vai te dar aquilo que você precisa ter. Aquilo que te vai fazer bem. Aquilo que vai te fazer com que você se aproxime mais dele. Isso Ele vai te dar. Irmãos, só para encerrar, encerrando já, pastor, tá? Já estou encerrando já. O último exemplo que eu gostaria de dar para os irmãos está no livro de Juízes. Está no livro dos Juízes. Aleluias. Nós vamos nos lembrar sempre, o tempo todo, que Deus resiste aos soberbos, porém dá graça aos humildes. O que é graça? Graça nós sabemos que é um favor que nós não merecemos, né? Um favor que nós não merecemos. E eu fico olhando aí, quando a gente fala em humildade, às vezes as pessoas têm assim mania de confundir humildade com pobreza. E não tem nada a ver humildade com pobreza. Eu estou vendo aqui uma senhora muito bem vestida e esse aqui está um pouquinho mal vestido. Esse é o humilde que está mal vestido, né? Mas não, Deus não tem esse olhar. Deus não tem esse olhar. Aquele que é humilde de espírito, o que acontece com ele? Ele está numa via, andando, dirigindo. Os profissionais aqui do volante estão dirigindo, né? E aqui do meu lado tem um outro camarada que se sentiu ameaçado ou fechado por mim. Ele abre o vidro do carro e começa a me xingar de tudo que é ter nome bonitinho, me provocando. Seu filho, seu isso, seu aquilo. Eu sou cristão. Eu vou provar agora se eu tenho humildade. Se a humildade existe em mim. Veja bem. Diz a Bíblia que Deus resiste ao soberbo, mas dá graça aos humildes. O cara está me xingando. Eu não sei qual é o objetivo dele ou o que ele tem com aquelas ameaças. Ele está me ameaçando e me xingando. Eu olho para ele, abaixo do vidro do meu carro, olho para ele. Me desculpa, eu não percebi que eu fiz isso. Se eu tiver como fazer alguma coisa com você com relação a isso, eu tenho certeza absoluta que na mesma hora vai acontecer o quê? Ou ele vai dizer nada e vai levantar o vidro e vai sair, ou ele vai dizer, não, eu que me desculpo, tudo bem, tudo tranquilo, porque nós somos a diferença na balança. Nós somos o sal que dá gosto nesse mundo. E esse mundo está perto de perder o gosto. Está pertinho de perder esse gosto. Então, eu li essa passagem que eu falei aqui com vocês, e eu me lembrei de Sansão. A história fez com que muitas pessoas cantassem a respeito de Sansão,
pregassem a respeito de Sansão, algumas mensagens a respeito de Sansão, eu ouvia antes de entender, e até, nossa, esse homem fala muito bem, aplaudia. Depois de entender o propósito da vida de Sansão, eu pensei, nossa, esse cara que falava sobre Sansão era horroroso, ele não sabia de nada sobre a vida de Sansão para falar isso. Ou quem fez a música chamando Sansão de Sansão, alguns dizendo que Sansão brincou com o pecado, enfatizando isso na mensagem, que Sansão brincou com o pecado. Sansão não brincou com o pecado, Sansão andou justamente nos caminhos onde Deus colocou ele para andar. A primeira coisa que Sansão deveria fazer, segundo a lei e os costumes dos pais, era buscar mulher entre a sua parentela. Não é isso que foi ensinado? Buscar mulher entre a sua parentela. Sansão olha para os seus pais e diz assim: gostei daquela moça, eu quero ela. E ele vai atrás. Mas a Bíblia já diz em seguida que isso estava nos planos de Deus. Quando Sansão está no meio dos seus inimigos, Deus fala: é aí que eu te quero. Você não precisa entender, o que você está fazendo ali, naquele momento. Você só precisa entender e ouvir o que Deus está falando com você. O importante foi a obediência ao nome de Deus. Aonde foi que Deus levou ele? O que a Bíblia fala quando ele morreu? Foram menor o número de mortos quando ele morreu ou foram maior? A Bíblia diz o quê? Que foram maiores o número de mortos quando ele morreu do que quando ele estava com vida. Deus exatamente fez o que ele queria fazer: vingar o seu povo do castigo que aquele povo trazia sobre o povo de Israel. Agora Sansão, ele começa a fazer tudo direitinho, andar tudo direitinho no caminho de Deus. Eu só quero enfatizar uma parte, que é, não fugindo do que comecei aqui, que se você for humilde, Deus te dá graça. Mas se você for soberbo, Deus resiste a você. Sansão, a princípio, ele é enganado. Ele pede por uma mulher, e aquele povo ali, os filisteus, e dão outra mulher para ele. Ele fala: peraí, eu fui enganado aqui. Não é essa jovem que eu queria. Não, mas ela é muito mais bonita. Ela vai te agradar. Se for o caso depois, a gente dá um jeito de te dar essa aqui também, Não, mas vocês já me enganaram. Vocês me contradizeram. Eu não gostei disso aí. Sansão se aborrece. E nesse aborrecimento para se vingar, ele faz uma coisa inesperada, que até hoje as pessoas ficam se pensando: como é que ele fez isso? Todos nós aqui passamos pela escola, Lemos um livro infantil que sempre contou que a esperta era sempre a raposa, Dá exemplo de raposa como o animal mais esperto que existe. Ou seja, a raposa ela é um bichinho que ela não vem chegando pertinho de você assim igual um animal doméstico. Chega? Ela não chega. Se a raposa está lá entre os arbustos, se ela te viu, você levantou a mão, ela já correu e já se escondeu. A raposa não vem até você. Aí alguém pergunta assim: mas peraí, para ele se vingar daquela afronta, ele chama quantas raposas? 300 raposas. 300 raposas. E ele faz tocha e amarra as suas caudas, essas tochas, 300 tochas, para correr no meio dos campos dos filisteus e queimar toda a sua seara. Aí alguém pergunta assim: mas peraí,
Eu não entendi essa palavra, isso parece brincadeira. Como é que alguém vai pegar uma raposa e 300 raposas e amarrar a sua cauda ainda a uma tocha de fogo e depois fazer com que elas saíssem? Pense uma coisa, ali estava um homem, Sansão, nazireu, mas que tinha um objetivo: cumprir o propósito de Deus. Estava dentro de Sansão toda a força de Deus. Estava dentro de Sansão o próprio Espírito de Deus. Deus, ele estava praticamente encarnado na vida de Sansão, a ponto de que nada nesse mundo podia segurar os seus braços. Nada. Não era uma força como de um titã, como de alguém que fizesse academia todos os dias, tomasse proteínas. Não era uma força, comum, que alguém pudesse arrastar um carro, igual você pode ver, alguém carregar um trator puxando, e nós temos exemplos disso, de força humana, que são chamados de super-humanos, pelos canais de YouTube, Só que não era essa força. O que havia em Sansão era o próprio Deus. E quando ele estava no propósito de Deus, esse Deus poderoso se manifestava. Então, quando você vê que ele chama 300 raposas, no seu intelecto, na sua imaginação, no seu pensamento, você vai pensar assim: isso é impossível. Me responda, quem aqui não pensa nisso? Isso é impossível, humanamente falando, isso é impossível. Mas, para um Deus que fez todas as coisas, não existe nada impossível. Olha só como Sansão chamou as raposas. Sansão pensou assim: eu quero me vingar, eu preciso me vingar. Eu estou sentindo agora o espírito de vingança, porque eles me enganaram. Deus, eu quero me vingar, e eu preciso de pelo menos 300 raposas. Quando ele esboçou essa necessidade, só em pensamento, 300 raposas se espontanearam para ele, pastor. 300 raposas vieram dos bosques correndo, se puseram em fileira perante Sansão e ficaram paradinhas, aguardando o próximo passo de Sansão. Sansão pega as tochas, as 300 raposas estão ali. Sansão vai, e uma por uma, colocando as tochas que iriam ser acesas depois. E depois ele começa a acender. Eu acredito que o fogo foi pegando de pouquinho a pouquinho, deu tempo dele incendiar todas aquelas tochas. E quando elas estavam todas incendiadas, eu acredito que ele fez isso. Ele deve ter batido palma, ou dado uma palavra de guerra para elas, não sei. Elas saíram correndo, cada um em direção, e queimou toda a seara dos filisteus. Isso porque Deus estava no controle da vida dele. Ele não tinha domínio sobre aquelas raposas, mas Deus tinha domínio e tem domínio sobre tudo e todos. Quando isso acontece, quando os filisteus lá sabem o que aconteceu, o que acontece? Quem fez isso? Quem nos deu esse grande prejuízo? Alguém falou assim: foi Sansão, porque ele se ofendeu com isso. É mesmo? Pegaram quantos homens? 3.000 homens. Eu imagino esses 3.000 homens de guerra, E eu não sei por que razão, mas eu só sei de uma coisa: os 2.000 não chegaram primeiro, mas 1.000 chegaram primeiro. E quando aqueles 1.000 chegaram, imagine 1.000 homens. Eu sozinho aí no meio, se vocês me cercarem, já era eu, Só vocês me cercando. Imagine 1.000 homens ao redor de Sansão. Aí está chegando aqueles 1.000 homens e começa a cercar. Os 1.000 homens começam a cercar Sansão. Eu até brincava e falava com alguém assim:
Você lembra daquele filme, uma cena daquele filme do Matrix, no final, quando ele começa a dar pernada em todo mundo e os bichinhos começam a voar para cá, para cá, para cá, para cá, para cá, a cena, né, ficção científica, né, muito bem feita. Aí, eu imaginei assim, Sansão está ali, e de repente, ele olha e vê no chão o único instrumento de guerra. Ele está sem espada, ele não tem nada, ele não tem espada. Ele abaixa e pega uma queixada de jumento, no meio daquele vale, era um vale, não tinha nada ali. Ele acha uma queixada de jumento, ele pega a queixada de jumento, levanta para cima. Deus está fluindo dentro dele, e ele começa a avançar e a rodar sobre aqueles 1000 homens que estavam à sua volta. Imagine agora você, visualiza aqueles homens caindo e outros voando para cima, caindo, outros voando, outro caindo lá, outro rolando para cá, outro voando para cá, outro vai cair por ali, outro cai por aqui. E quando ele termina com o braço levantado, ainda com a queixada de jumento na mão, ele olha e fala, ele começa a dizer assim, um montão, 2 montões, muita gente caindo, ó, com uma queixada de jumento, ele diz, com uma queixada de jumento, eu feri 1000 homens. Quando ele fala isso, é o erro dele. Com uma queixada de jumento, eu feri 1000 homens. Eu estou ficando fora de foco, você está preocupado, desculpa aí. Com uma queixada de jumento, eu feri 1000 homens. Eu sou assim mesmo. Então, irmãos, ele olha para aqueles homens no chão e diz essas palavras. E em seguida ele pega aquela queixada que está na sua mão e joga ela no chão. É mais uma queixada, é mais um osso junto com aqueles homens feridos ali. Quando ele termina de fazer isso, o que acontece com Sansão? Eu vou dizer para você o que aconteceu com Sansão. Tem foto aqui? Eu vou dizer para você o que aconteceu com Sansão. Sansão, depois que jogou a queixada de jumento no chão e viu aqueles homens que, segundo ele tinha ferido, ele pegou a glória para si. Mas de repente, ele começa a suar frio. O que é isso que eu estou sentindo? A garganta fica seca, começa a faltar o ar. Sansão começa a respirar com dificuldade. Aquele homem musculoso, forte, cheio de força, cai ajoelhado porque não tem força para ficar em pé. Aí ele diz a palavra mágica, a palavra que mexeu com o coração de Deus novamente, porque agora estava só Sansão, e ele diz, Senhor, pela mão do teu ungido, obraste este grande livramento, e agora eu vou morrer de sede aqui nesse deserto, nesse lugar. Quando ele diz isso, a força dele começa a voltar, a sua visão desembaraça, ele volta a olhar mais adiante, onde não existia nada, existia fonte seca naquele lugar, ele olhava e a fonte estava jorrando água. Ele corre, se engatia até lá e toma água e volta glorificando a Deus. Era o fim de Sansão ali, se ele não tivesse reconhecido que foi o braço de Deus, não o dele. Não existia força nenhuma em Sansão, não era porque uma mulher fez uma promessa do nazereado, não era o nazereado que dava força, não era a sua longa cabeleira que dava força, compensavam alguns dos seus inimigos, não, era o próprio Deus que estava sobre ele. Mas para fazer cumprir a sua vontade, ele levou Sansão até o centro onde ele queria que ele estivesse. Era o lugar que sustentava toda a base, era onde ele devia estar, ainda que sem visão, ainda que para morrer.
ele cumpre a vontade de Deus. Amém, irmãos? Amém. Eu acredito que Deus alcançou pelo menos o meu coração. Amém. Aleluia. Amém? Amém. E eu fico feliz porque eu acredito que alcançou de vocês. Amém. Deus dá graça aos humildes, resiste aos soberbos. É tudo que Deus tem falado e vai continuar falando em nossos corações. Amém?